Nos anais da história, sussurros de profecias ecoam através do tempo. Um desses sussurros, datado do século XII, guarda o poder de abalar os próprios alicerces da Igreja Católica. Esta é a profecia de São Malaquias, um vislumbre do futuro do papado, envolto em mistério e intriga. São Malaquias, um bispo irlandês reverenciado por sua piedade, teria recebido uma visão divina. Nesta visão, ele viu uma linhagem de papas estendendo-se para o futuro, cada um marcado por uma frase enigmática. Essas frases, conhecidas como as profecias dos papas, têm cativado crentes e céticos por séculos. As profecias são uma tapeçaria de versos enigmáticos, cada um insinuando o caráter, o reinado ou até mesmo o brasão de um futuro papa. Algumas são surpreendentemente precisas, alinhando-se com eventos históricos e figuras papais com uma precisão impressionante. Outras permanecem abertas à interpretação, alimentando especulações e debates intermináveis. Mas é a profecia final, aquela que prediz o último papa, que causa arrepios nos fiéis, pois ela fala de um papa chamado Petrus Romanus, Pedro, o Romano, e o fim dos tempos. As profecias dos papas, embora fascinantes, não estão isentas de controvérsias. Os críticos apontam para as circunstâncias misteriosas que envolvem sua descoberta, questionando sua autenticidade e lançando uma longa sombra de dúvidas sobre sua validade. As profecias permaneceram escondidas do mundo por séculos, apenas para emergir no final do século XVI. Seu súbito aparecimento, convenientemente durante uma época de eleições papais, levantou suspeitas entre historiadores e teólogos. Seriam elas uma falsificação inteligente, uma tentativa de influenciar o resultado do conclave papal? Aumentando o ceticismo, está a falta de qualquer manuscrito original atribuído ao próprio São Malaquias. As profecias existem apenas em cópias e transcrições, deixando espaço para erros, interpretações e até alterações deliberadas ao longo do tempo. Apesar dessas dúvidas, as profecias capturaram a imaginação de muitos. Seus versos enigmáticos, entrelaçados com eventos históricos, oferecem um vislumbre tentador sobre as engrenagens do destino. E para alguns, a profecia do último Papa, Petrus Romanus, é um lembrete arrepiante da impermanência de até mesmo as instituições mais poderosas. O debate sobre a autenticidade das profecias dos papas continua até hoje, um testemunho de seu poder duradouro e da fascinação humana pelo desconhecido. Mas sejam elas uma profecia genuína, uma fabricação inteligente ou simplesmente um produto de coincidência histórica, seu impacto na Igreja Católica e em seus seguidores é inegável. No coração das profecias dos papas, reside uma previsão arrepiante, uma profecia que causa tremores no mundo católico há séculos. Ela fala sobre o último Papa, aquele destinado a testemunhar o capítulo final da história da humanidade. Seu nome, de acordo com a visão de São Malaquias, será Petrus Romanus, Pedro, o Romano. A profecia que envolve Petrus Romanus está envolta em imagens apocalípticas, insinuando um tempo de grande tribulação e caos. Fala-se de uma perseguição final à Santa Igreja Romana, um período de trevas e desespero como nenhum outro. E no comando, guiando os fiéis através dessa tempestade, estará Petrus Romanus, o pastor enfrentando o teste supremo de fé. A descrição da profecia sobre Petrus Romanus é detalhada e ambígua, alimentando especulações e debates intermináveis. Ele é descrito como um pastor e marinheiro, sugerindo um papa que é tanto líder espiritual quanto navegador habilidoso, guiando a igreja em águas turbulentas. Disse também que ele é de idade avançada, mas vigoroso, indicando um pontífice experiente que estará à altura dos desafios de seu tempo. A profecia continua dizendo que Petrus Romanus reconstruirá a igreja de suas ruínas, sugerindo um período de profunda crise e renovação. Mas seu reinado, de acordo com a profecia, será interrompido pelo cataclismo final. A cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará seu povo. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, comente e siga nosso canal para mais conteúdos fascinantes sobre profecias e mistérios históricos. A eleição do Papa Francisco em 2013 causou uma grande comoção no mundo católico. Sua humildade, sua ênfase na justiça social e a escolha do nome Francisco, em homenagem ao Santo de Assis, sinalizaram um rompimento com seus antecessores. Mas,
Para alguns, seu papado também reacendeu a especulação sobre as profecias dos papas e a previsão arrepiante de Petrus Romanos. Será que o Papa Francisco poderia ser o último Papa previsto por São Malaquias? A pergunta ficou na cabeça de crentes e céticos, alimentada pelas próprias palavras e ações do Papa. Seu papado tem sido marcado por um senso de urgência, um apelo à renovação e reforma dentro da Igreja e uma profunda preocupação com o destino dos pobres e marginalizados. Alguns apontam para o histórico jesuíta do Papa Francisco como uma possível ligação com a profecia. Os jesuítas, fundados por Santo Inácio de Loyola, são conhecidos por seu rigor intelectual e seu compromisso com a justiça social. Será que o Papa Francisco, um Papa jesuíta com uma profunda ligação com o legado de São Pedro, seria o Petrus Romanos da profecia? Outros destacam os esforços do Papa Francisco para promover o diálogo interreligioso e sua franqueza em questões como mudanças climáticas e desigualdade econômica. Seriam esses sinais de um Papa lutando com os desafios de um mundo à beira do abismo? Um Papa tentando afastar a humanidade do abismo previsto nas profecias? Enquanto navegamos pelas complexidades do século XXI, o mundo frequentemente parece estar à beira do precipício. Mudanças climáticas, polarização política, desigualdade econômica e a ameaça de um conflito global lançam longas sombras sobre nosso futuro coletivo. Nestes tempos incertos, as profecias antigas assumem um renovado senso de urgência, um lembrete severo da fragilidade da civilização humana. A profecia de Petrus Romanos, com sua imagem apocalíptica e seu aviso de um mundo em tumulto, ressoa profundamente com nossas próprias ansiedades. É como um déjà vu de um filme do Zé do Caixão. Ela fala com um medo primitivo do desconhecido, um medo de que nosso mundo cuidadosamente construído possa desmoronar ao nosso redor a qualquer momento. Mas as profecias, apesar de toda a sua escuridão, também oferecem um vislumbre de esperança, como um raio de sol no meio da tempestade. Petrus Romanos, o último Papa, não é simplesmente um observador passivo do Apocalipse. Ele é um líder, um pastor guiando seu rebanho através da tempestade, como um bombeiro no meio de um incêndio. Seu reinado, embora marcado pela tribulação, é também um tempo de renovação, uma chance de reconstruir a Igreja e o mundo sobre um fundamento de justiça e compaixão, tipo um mutirão de reconstrução depois da enchente. Em um mundo lutando com desafios sem precedentes, a profecia de Petrus Romanos serve como um poderoso lembrete de nossa humanidade compartilhada e de nossa responsabilidade uns para com os outros. É como aquele ditado: uma mão lava a outra. Ela nos desafia a confrontar as forças que ameaçam nos dividir e a trabalhar por um futuro mais justo e sustentável. Um futuro que não seja só um conto da carochinha. Seção 6. O poder da fé. A fé é uma força poderosa, capaz de moldar nossas percepções, influenciar nossas ações e proporcionar conforto em tempos de incerteza. Por séculos, as profecias cativaram a imaginação humana, oferecendo vislumbres do futuro, alimentando esperanças e medos, e moldando o curso da história. A profecia do último Papa, Petrus Romanos, exerce uma influência particularmente forte sobre os corações e mentes dos fiéis. Ela fala de um profundo anseio por significado e propósito, um desejo de entender nosso lugar na grande tapeçaria do tempo, tipo a nossa própria Romaria de Aparecida. Para alguns, a profecia é uma fonte de conforto, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, um poder superior está em ação, guiando o destino da humanidade. Ela oferece uma sensação de esperança de que, mesmo que o mundo como o conhecemos chegue ao fim, um mundo novo e melhor nos espera do outro lado, tipo aquele gol do Brasil na final da Copa. Para outros, a profecia é um chamado para a ação, um lembrete da urgência do nosso tempo e da necessidade de abordar os desafios prementes que nosso mundo enfrenta, tipo a fila do INSS. Ela os inspira a viver suas vidas com propósito, a trabalhar por um futuro mais justo e sustentável, e a deixar o mundo melhor do que o encontraram, igual a um mutirão para limpar a praia. A crença na profecia, como todas as crenças, é profundamente pessoal. Ela é moldada por nossas experiências individuais, nossas origens culturais e nossas inclinações espirituais, que nem a nossa feijoada, cada um tem a sua receita. Pode ser uma fonte de força, inspiração e comunidade, mas também pode ser usada indevidamente para semear divisão, medo e intolerância, igualzinho à política brasileira. Seção 7. O peso da profecia.
Profecias, especialmente aquelas envoltas em imagens apocalípticas, podem pesar muito na psique humana. O conhecimento de um futuro predito, particularmente um cheio de tribulações e incertezas, pode evocar uma série de emoções: medo, ansiedade, esperança e até mesmo uma sensação de fatalismo. A profecia de Petrus Romanos, com sua previsão de um Papa final e um mundo à beira do abismo, não é exceção. Para alguns, o peso dessa profecia pode ser esmagador, levando a sentimentos de impotência, desespero ou até mesmo uma sensação de distanciamento do momento presente. É como aquele ditado: afogar-se em um copo d'água. O peso da profecia também pode se manifestar como um senso elevado de escrutínio e expectativa. Parece que tudo é um sinal, sabe? Tipo quando você perde a chave e acha que é mau agouro. Cada eleição papal, cada grande evento mundial, é visto através das lentes da profecia, buscando pistas, interpretações e sinais do apocalipse iminente. É como ficar procurando pelo ET de Varginha em cada notícia. No entanto, é essencial lembrar que as profecias não devem ser profecias autorrealizáveis. Elas não são roteiros predeterminados que ditam o curso da história humana. Não é como um jogo de futebol já comprado, sabe? Em vez disso, elas devem servir como avisos, desafios e oportunidades para reflexão e crescimento. Devemos usar essa pulga atrás da orelha para melhorar, para sermos pessoas melhores. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e seguir o canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Seção 8. Uma igreja em crise? A Igreja Católica, como todas as instituições, enfrentou seus desafios e controvérsias ao longo de sua longa história. Desde divisões internas e debates teológicos, até pressões externas e mudanças sociais, a Igreja tem constantemente lutado com seu papel em um mundo em transformação. A profecia de Petrus Romanos, com sua previsão de um Papa final e uma Igreja em crise, alimentou especulações sobre o estado da fé católica nos tempos modernos. Alguns interpretam a profecia como um sinal do declínio da Igreja, apontando para questões como a diminuição da frequência aos cultos, escândalos clericais e o aumento do secularismo como evidência de sua influência minguante. Outros, no entanto, veem a profecia como um chamado à renovação e reforma dentro da Igreja. Eles acreditam que os desafios que a Igreja enfrenta não são necessariamente sinais de sua morte, mas sim oportunidades de crescimento, adaptação e retorno aos seus valores fundamentais de amor, compaixão e serviço. O Papa Francisco, com sua ênfase na justiça social, no diálogo interreligioso e em uma igreja mais inclusiva e misericordiosa, tem sido visto por muitos como um farol de esperança nesse sentido. Seu papado tem sido marcado pela disposição de confrontar questões difíceis, desafiar o status quo e clamar por um mundo mais justo e compassivo. Seção 9. Um mistério duradouro. A profecia do último Papa, Petrus Romanos, continua a cativar e intrigar a todos nós, séculos depois de ter sido registrada pela primeira vez. Seus versos enigmáticos, suas imagens apocalípticas e seu poder duradouro de gerar debates e especulações, garantem seu lugar entre os grandes mistérios do nosso tempo. É tipo um enigma de Paraty, só que em escala global. Seja interpretando a profecia literalmente ou metaforicamente, como uma previsão do futuro ou um reflexo de nossas próprias ansiedades, ela serve como um poderoso lembrete do fascínio humano duradouro pelo desconhecido, assim como a gente fica curioso com o que acontece depois da novela acabar. Ela fala com nosso desejo profundo de entender o mundo ao nosso redor, de encontrar significado e propósito em nossas vidas, e de acreditar que mesmo diante da incerteza, ainda há esperança de um amanhã melhor, tipo quando o Brasil ganha a Copa do Mundo. O que você pensa sobre a profecia de Petrus Romanos? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita que ela tem algum peso no nosso tempo? Será que isso tudo é verdade, ou só mais uma história para boi dormir? Compartilhe seus pensamentos, crenças e interpretações nos comentários abaixo. Conta pra gente o que você acha. Vamos participar de uma discussão respeitosa e instigante sobre esse mistério duradouro. Bora conversar sobre isso.